nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no capítulo 11, do versículo 25 até o 27 do Evangelho de São Mateus. Depois de Jesus ter repreendido a cidade de Cafarnaum, a cidade de Tiro, de Betsaida, por ele ter feito tantos milagres e eles não terem se convertido, Jesus agora faz essa oração. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Só quem tem um coração pequeno, um coração humilde, um coração simples, poderá entender as coisas de Deus. Aqui eu quero dizer para você, Jesus não está falando daquelas pessoas que são ignorantes, que é tida como bobas. Aí o pessoal diz assim, né? Então são essas pessoas que entendem. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que os humildes, os que tiverem um coração simples, entenderão. Aqueles que tiverem esse tipo de coração vão entender as coisas do céu, vão entender as coisas de Deus. Porque nós precisamos entender que houve homens muito inteligentes e que, para Jesus, eles eram simples de coração. Aqui nós podemos pensar em Santo Tomás de Aquino. Olha, que inteligência que ele tinha, Santo Agostinho e tantos outros, São João Crisóstomo, que homens inteligentes, que homens sábios. Mas eles tinham um coração simples, humilde. Eles abriram o coração, eles entenderam, apesar de tanta sabedoria que eles tinham, eles sabiam que a sabedoria vinha do céu, vinha de Deus, eles sabiam que Deus havia dado essa sabedoria a eles. E por isso eles passaram a compreender. E aí Jesus, ele vai dizer no Evangelho que tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então vejam, meus irmãos, nós estamos em tempos em que nós precisamos conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender. Aqui eu me recordo mais uma vez de São Paulo, a carta aos Filipenses. Eu tenho em conta de perda todas as coisas que eu tenho como conhecimento, porque agora eu compreendo que eu preciso conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é São Paulo que fala. E ele se empenhou
neste conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vivemos tempos em que nós precisamos nos empenhar. E aqui eu falo, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo se dá pela oração. Precisamos rezar muito, precisamos nos dirigir ao Senhor, precisamos pedir ao Senhor, Senhor, dai-nos sabedoria para os tempos difíceis que nós estamos vivendo. E aí vem a leitura da Sagrada Escritura, principalmente os evangelhos, as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, de São Tiago, de Judas, o Apocalipse, as 3 cartas de São João. Precisamos nos empenhar numa leitura clara. É preciso ler, meditar, guardar no coração, para compreendermos e sabermos quem é Jesus. E aí, a outra recomendação: leitura do Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja precisa ficar bem assimilado dentro de nós. Ali está, de forma bem resumida, toda a doutrina da Igreja. Tudo o que é necessário para nós compreendermos a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nós vamos compreender o mistério da Santíssima Trindade bem explicado. Nós vamos compreender o que é a Igreja. Nós vamos compreender o sentido da fé, o que é a fé, em quem nós devemos crer. Ali nós vamos entender os sacramentos. Por que que os sacramentos, eles são necessários na nossa vida? Nesse tempo em que as pessoas não querem viver mais os sacramentos, pessoas que não querem se batizar, pessoas que estão renunciando ao batismo, pessoas que não querem se crismar, pessoas que não querem mais receber a Eucaristia, as pessoas que não querem se casar, e assim por diante. São sinais da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentos é isso. São sinais da presença invisível de um Deus que se torna visível através dos sacramentos. E é necessário para a nossa vida, é necessário para a nossa salvação. Como é que uma pessoa vai se salvar sem receber a Eucaristia? Como é que uma pessoa vai se salvar sem o batismo? Recentemente, eu estava lá em Santa Catarina, em Itajaí. Eu fui pregar o retiro para as freiras carmelitas que elas me pediram. E quando eu estava vindo embora, ali me despedindo da madre, tinha um funcionário lá, porque o mosteiro ali de Itajaí está passando por uma reforma. Tinha um homem lá que era um dos trabalhadores. Eu fiquei abismado. O homem tem 40 anos e não é batizado. Meu Deus, que preocupação que eu fiquei. Eu e a madre ficamos ali preocupados com aquele homem. E fomos ali incentivando, falando para ele, e ele dizendo que até os irmãos dele não eram batizados. Só uma, a irmã que era. Imagina. Os pais disseram, não, vamos deixar eles crescerem e depois eles decidem. Olha que barbaridade. Isso é influência do protestantismo. O protestantismo entrou com essa ideia. Não, batizar quando crescer. A Igreja Católica diz sempre que o batismo deve ser feito já desde criança, a partir da infância.
alguns meses ali. Infelizmente, eu fui batizado há alguns meses, mas quanto mais cedo for batizado, é melhor. Mas tudo isso é para dizer que a falta de conhecimento nos leva à perdição. A falta de conhecimento da Sagrada Escritura, a falta de conhecimento da doutrina da igreja, a falta de conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo leva a pessoa à perdição eterna. E nós não podemos nos perder, meus irmãos. E Jesus está falando no Evangelho que ele louva o Pai por aqueles, né, que têm um coração simples para conhecê-lo. O soberbo não vai querer conhecer Jesus, não. Pelo contrário, o soberbo vai se colocar na condição de Deus. Vai colocar Deus em segundo plano, ele vai dizer, eu tenho conhecimento, eu é que sei das coisas. E aí não se abre para o Senhor. E não se abrindo para o Senhor, se perde, meus irmãos. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aqueles que ele quiser revelar. Aqueles que ele quiser revelar, não é que Jesus esteja dizendo que ele selecionou algumas pessoas para ter o conhecimento, não. Ele está dizendo, aqueles que o procuram, ele vai revelar. Se revela. Como é que a pessoa ela quer conhecer Jesus Cristo se ela não tem a iniciativa de querer conhecê-lo, de procurá-lo, como eu estava falando? E aqui eu dizia a respeito do catecismo, mas também esse conhecimento que vai se dando através da leitura da vida dos santos, a história dos santos. A história do santo é a vivência, a prática do Evangelho. Então, quando nós vamos lendo a vida dos santos, nós vamos compreendendo quem é Jesus e nós vamos procurando praticar o que Jesus nos ensinou. E aí tem os escritos que os santos tiveram e escreveram. E os escritos deles são maravilhosos. E aí nós vamos compreendendo melhor. E quanto mais conhecemos Jesus, mais nos aproximamos dele. Aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que é para se ter um conhecimento intelectual. Sim, até que podemos ter esse conhecimento intelectual e ele é importante. Mas eu estou falando o conhecimento que nós precisamos ter de Jesus, que irá nos ajudar nesse processo de caminho de salvação que nós precisamos ter, esse processo de santidade que é necessário para a nossa salvação. Imagina, tem pessoas que conhecem a Sagrada Escritura e tem um conhecimento assim intelectual da Sagrada Escritura que você fica impressionado. Mas não acredita em nada, não crê, não se converte, não muda de vida. Tem outras pessoas que têm esse conhecimento assim da vida dos santos, fala até da vida dos santos, mas não muda. É só um conhecimento. Se empenhou ali em ler, estudar, sabe o catecismo da igreja, tudo, mas não tem aquele conhecimento que leva a pessoa ao reconhecimento de que ela precisa mudar, de que ela precisa ser de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela precisa viver a santidade, que bate no peito pedindo misericórdia a Deus.
É um conhecimento intelectual que não muda. É só para mostrar que sabe. Olha, a nível intelectual sabe. Mas quando fala na questão espiritual, me desculpe eu dizer, é um burro. É um burro. Porque usa da Sagrada Escritura, usa do catecismo, usa até da vida dos santos, até mesmo para questionar, para dizer que não acredita. Meu Deus do céu, quanto tempo perdido! E o Senhor está nos chamando à conversão. O Senhor está nos chamando a essa mudança de vida que é necessária, meus irmãos. Eu te louvo, ó Pai. Que bonita essa oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus, ele se expressa assim, de uma forma tão bonita. Eu vou ler de novo. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mais uma vez eu quero dizer aqui e deixar isso bem claro. Não é que Deus está fazendo distinção, não. Ele está apenas mostrando, Jesus está mostrando, que aqueles que têm o coração humilde e simples, eles têm mais abertura de coração para entender a palavra. Mas os sábios entendidos de acordo com esse mundo, dá uma olhada no mundo aí. Quantas pessoas que entendem de tantas coisas, que sabem de tantas coisas, mas quando se referem a Deus, dizem que Deus não existe, que isso é conversa de carochinha, que é preciso aproveitar o tempo. Mas não mudam de vida. Aí Jesus está dizendo, mas quem tem um coração simples? Aí eu repito, tem pessoas que são intelectuais, mas têm uma sabedoria em relação às coisas de Deus, tem um reconhecimento, vive ali no dia a dia, procura o Senhor, sabe que tudo que eles têm de conhecimento e de dons que Deus deu, foi Deus quem deu, eles reconhecem. Os intelectuais deste mundo que não querem saber de Deus, eles dizem que isso é deles mesmos, porque não acreditam na existência do Senhor. E é pena, meus irmãos, porque vai fazendo um caminho não de salvação, mas de perdição. Tem uns que, graças a Deus, chegam no final, acabam mudando de vida. Um dia eu estava vendo um homem, ele era até assim deficiente, tinha alguns problemas, mas a inteligência dele era muito grande. E ele trabalhava lá no Vaticano, com essas questões aí da ciência. Ele era muito assim, conhecedor das questões assim das estrelas, do buraco negro, todas essas coisas aí. Ele conviveu com grandes papas. Mas ele não acreditava em Deus. Trabalhava lá, mas não acreditava em Deus. Infelizmente, morreu assim. Aí vem a pergunta: o que adiantou tanta sabedoria, tanto conhecimento? Se o verdadeiro conhecimento que deveria ter era o de nosso Senhor Jesus Cristo, e não conheceu porque não abriu o coração. Que o Senhor nos dê muita sabedoria, que o Espírito Santo venha sobre nós e que cada vez mais nós conheçamos o Senhor. Como diz lá no Salmo,
Feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo, vai crescendo e vai se tornando santo e vai ganhando o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.